Experimente o Mistério de Cristo. Palestra realizada em 14 de novembro de 1969. Neville Goddard. A atitude hostil do mundo em relação a esse grande mistério de Jesus Cristo é a ignorância sobre quem é o Pai. Você conhecerá quem você realmente é, o ser celestial que veio a este mundo, na medida em que experimenta o mistério de Jesus Cristo. E quando você o experimenta, descobrirá que é Jesus Cristo. Nunca houve outro e nunca haverá outro. Apenas siga-me de perto em um pequeno drama que nos é contado no livro de João. A palavra Pilatos significa apertado, como uma forma contraída, o limite, na verdade, da contração e da opacidade. Mas, como todos esses personagens, eles são personificados e são atributos, são qualidades. Ver os personagens da Escritura como personagens da história é ver a verdade adaptada à fraqueza da alma humana. Todos são estados eternos. Portanto, Pilatos não é realmente uma pessoa como você é uma pessoa, como eu sou uma pessoa, é o estado contraído. A história está acontecendo dentro de você. Então Pilatos lhe disse: "Você é o rei dos judeus?" E ele respondeu: "Você diz isso por conta própria ou outros lhe disseram?" João 18, versículos 33 a 38. Você sabe disso por experiência ou é apenas ouvir dizer? Você me faz a pergunta: "Eu sou o rei dos judeus?" Agora, ele não nega que ele é. Ele simplesmente é perguntado. Mas ele se pergunta se esse estado contraído atingiu o ponto de ser quebrado agora. Ele deve atingir o ponto em que a casca vai se quebrar e então saberá por conta própria. E então ele disse: "Então você é um rei?" Ele disse: "Você diz que sou." Pois ele havia dito: "Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade." E então a forma contraída fez a pergunta: "O que é a verdade?" Com base neste nível, é verdade que o jarro está aqui, que o copo está aqui, que você está aqui, que eu estou aqui, mas ele não está falando dessa verdade. A verdade da qual o verdadeiro ser que você é fala é o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não está falando de nada conhecido pelo mundo da ciência. Hoje estamos a caminho da Lua pela segunda vez, mas essa não é a história da Bíblia. Ele está falando sobre o ser que criou a Lua, que criou os céus e que sustenta os céus. E ele está tentando dizer a todo ser no mundo que o ser que fez isso é você, mas você esqueceu. Você veio para este limite de contração, este limite de opacidade, e então você sabe agora quando faz a pergunta por conta própria ou se alguém lhe contou. Alguém lhe contou sobre mim? Bem, então você realmente não sabe. Você precisa saber por ter experimentado. Portanto, na medida em que o homem experimenta o mistério de Cristo, ele entende Cristo. Não importa se você se chama papa, ministro comum ou leigo, isso não significa nada. Você poderia ser alguém lavando o chão esta noite que vai saber, por experiência, quem realmente é. Eles saberão que são Jesus Cristo, tendo experimentado Jesus Cristo. Agora vamos nos voltar para o poeta Browning. Ele disse: "A verdade está dentro de nós. Ela não surge das coisas exteriores, qualquer que seja a sua crença. Há um centro interior em todos nós, onde a verdade reside em plenitude. E conhecer é mais abrir um caminho de onde o esplendor aprisionado pode escapar do que efetuar a entrada de uma luz suposta estar fora." Paracelsus. Ele pegou 3 das poderosas declarações: "Eu sou", no livro de João. "Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo", e as incorporou nesta declaração muito curta. Há um centro interior em todos nós, onde a verdade reside em plenitude, não apenas um pouco, mas em plenitude. Ele compara isso com um esplendor aprisionado. Então ele fala do caminho, e o caminho é de dentro. Pensar que algum Cristo está vindo de fora é entender completamente o grande mistério. Está completamente dentro de nós. Enquanto você está sentado aqui neste pequeno quarto e parece tão pequeno neste universo enorme, e no entanto você está aqui neste estado contraído, e este estado contraído é Pilatos, que questiona sua sanidade quando você começa a se mexer por dentro e faz essas perguntas. É tudo entre você, toda a disputa está dentro do indivíduo. E então, essa efusão interna sai. Ela se desperta, ela acorda dentro deste pequeno traje
e o Criador do universo sai do indivíduo. Eu lhe digo, eu sei por experiência, você não é um pequeno ser de jeito nenhum, não importa o que o mundo lhe diga. Você passou pelo inferno e talvez passe por mais, mas a busca é encontrar a si mesmo, e o si mesmo que você procura é o seu Pai, que é você mesmo. Está na Escritura, mas contado de maneira estranha e maravilhosa. E Jesus disse, vá e diga a ele, eu sou a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã brilhante. Apocalipse 22, versículo 16. Eu sou a raiz, a origem, o pai, e ainda assim sou a descendência de Davi. Eu sou o pai de Davi, eu sou a descendência de Davi. Agora, leia a Escritura. Eu farei surgir de você, ó Davi, eu farei surgir um filho que sairá do seu corpo. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Segundo Samuel 7, versículo 12. Ele dirá, eu e meu pai somos um. João 10, versículo 30. Ele está saindo de Davi, portanto, ele é filho de Davi. E Davi é filho daquele que criou o vasto universo. No entanto, aquele que criou o vasto universo traz do universo aquilo que é ele mesmo e que estava enterrado no universo. Assim, aqui, o avô e o neto são um e o mesmo ser, saindo daquilo que Deus criou, que é o universo. A humanidade é Davi e ele retira da humanidade o que é ele mesmo. O avô e o neto são um e o mesmo ser. Então vai e diga, eu sou a raiz e a descendência de Davi. Mas se você vê Davi como o mundo vê Davi, você nunca verá o mistério. Estou lhe dizendo quem ele é a humanidade reduzida a um único ser. E quando você olha para aquele menino maravilhoso e o vê, ele é seu filho. Mas ele trouxe você, porque você se enterrou na humanidade e interpretou todos os papéis. No final, você se liberta de sua própria criação e redime sua criação, pois sua criação se condensou em um único ser em pé diante de você como seu filho, e ele é o Davi da fama bíblica. Agora ele disse, eu sou de cima, você é de baixo. João 8, versículo 23. Ele está falando dentro de si. De cima e dentro são um e o mesmo. De baixo e fora são um e o mesmo. Aquele que vem de cima está acima de todos. Aquele que é de baixo expressa o que é da terra terrestre. João 3, versículo 31. Aqui, no livro de João, encontramos que a coisa mais destacada, na verdade, a única coisa que eles não podem entender nesta revelação é a revelação da paternidade de Deus. Eles têm um conceito completamente diferente de quem é o Pai. Eu lhe digo, você é o Pai. Talvez você nem possa pagar o aluguel esta noite, talvez o armário esteja vazio, talvez você esteja endividado. E você criou o universo e sustenta o universo. O ser que você vai descobrir que realmente é o Criador do universo. E não há outro Deus. Não há espaço no universo para dois deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6, versículo 4. Então, ao ser perguntado para nomear o maior de todos os mandamentos, ele não mencionou nenhum dos 10. Ele mencionou a confissão de fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Marcos 12, versículo 29. Agora ele dá um segundo mandamento que não é novo. Você o encontrará em Mateus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículo 39. Porque ele é você. Todo o vasto mundo é você projetado para fora. Chegará o dia em que você descobrirá que tudo é você projetado para fora. E somente quando você mudar sua atitude em relação ao que está projetado para fora, é que isso pode mudar. Não pode mudar por si só. Apenas quando eu mudo dentro de mim, minha atitude em relação a você, é que você pode mudar em relação a mim. Tudo começa com o amor por ele. Por quê? Porque ele me amou primeiro. Primeiro, João 4, versículo 19. Bem, o ele mencionado é o eu sou em você. Então você quer que alguém o ame ou o veja de forma diferente? Você começa mudando sua atitude em relação ao aspecto de si mesmo que está projetado. Todo o vasto mundo é você projetado. Então você quer que algo diferente venha dessa projeção? Bem, então porque eu o amei primeiro. Então, se está tudo em mim,
Bem, eu mudo isso dentro de mim e então o mundo inteiro, se eu o mudo dentro de mim, deve se conformar com as mudanças dentro de mim. Então ele fala da verdade, que é uma verdade diferente. É o conhecimento de Deus. Então ele disse: eu sou a verdade. Bem, se há um centro interior em todos nós, onde a verdade reside em plenitude, e aqui está alguém chamado Jesus Cristo dizendo: eu sou a verdade. E esse é o centro em mim. Então, onde ele está? O único que pode ressuscitar é Jesus Cristo e ele está em mim. Ele ressuscita em mim e quebra a casca. E então ele sai. À medida que ele sai, eu sou libertado, livre como o vento, e gradualmente descubro quem eu realmente sou. Noite após noite, fico mais consciente de que sou o Criador de tudo. Portanto, quando alguém morre neste mundo, para onde você acha que eles vão? Para o cemitério para empobrecer o parente que os colocou lá? No mundo de César, isso parece ser verdade. Não, ele vai dentro de mim. Não há outro lugar para onde ele possa ir, a não ser voltar para mim. Todos neste mundo que morrem retornam a mim, pois eu sou o centro. Mas você pode dizer a mesma coisa, pois há apenas um centro. Todos eles voltam para dentro de mim. Esta manhã, quando eu estava acordando, encontrei um amigo meu que faleceu repentinamente aos 64 anos. Ele havia acabado de se aposentar e tinha um belo fundo de aposentadoria todo construído. Ele trabalhou para a Standard Oil da Califórnia e era o chefe do departamento de pessoal. Ele disse à sua esposa no dia em que morreu. Eles foram fazer compras de manhã, saíram e fizeram muitas coisas. E então ele disse a ela: você tem algum tempo para me dar apenas por um momento? Ela disse: claro. Então ela entrou e eles se sentaram em sua mesa e ele tinha 17 itens para revisar. Ele os pegou um por um e disse: você entende isso? E Muriel disse: sim, eu entendo, acho que entendo. Agora ele disse ao segundo, explicou em detalhes, foi até o final da lista e ela disse a cada um: sim, eu acho que entendo. Então ele chegou ao último item e disse: agora você tem certeza de que entende este? E ela disse: sim, tenho certeza de que entendo isso. Ela mal tinha dito: eu acho que entendo, e ele simplesmente se foi. Bem, esta manhã ele estava comigo, uma alma encantadora. Eu o conheço desde 1940 e acho que o conheci... Não, no primeiro ano, 46, quando vim pela primeira vez. Eu o vi todos os anos em minhas visitas aqui e em minhas visitas a São Francisco. Mas, esta manhã, ele veio e me contou o quão encantadora foi a partida. Foi tão fácil. Foi apenas uma conversa normal com meu amigo Al. Ele era sueco, Al Olstrom. E aqui, ele me contou sobre essa partida perfeitamente adorável, mas o Al é o mesmo Al. Ele não me ouviria aqui. Não, ele gostava da minha companhia socialmente. Se encontrarmos para tomar algumas bebidas e um churrasco adorável. E quando o entretenho em São Francisco, eu não tinha churrasco, então o levava para o clube ou para um restaurante. Mas todos os anos trocamos essas visitas, eu ia para a casa dele em um ano e ele ia para meu hotel no próximo ano. Sempre foi nesse nível. Ele nunca foi às minhas reuniões depois das 3 ou 4 primeiras. Não o interessava. Ele gostava de sentar de manhã de domingo e tocar os hinos antigos e chorar. Simplesmente chorar tocando todos os adoráveis hinos antigos, e isso o satisfazia. Mas, para ouvir essa revelação, não. Isso simplesmente não fazia sentido para ele. Então, conheci o Al que conheci aqui, e ele não havia mudado um iota. Ele é o mesmo Al, e ele está em mim. Onde mais eu o teria encontrado nesta manhã? Eu estava voltando das profundezas da minha alma, tendo contado a história para aqueles em níveis mais elevados do meu ser que poderiam compreendê-la, e ali estava Al, apenas o suficiente para cumprimentá-lo dessa maneira adorável. E, de maneira estranha, onde você acha que o encontrei? Em uma estação de trem, sentado no balcão, fazendo um lanchinho. Lá estava ele. Apenas o suficiente para vê-lo da mesma maneira em que o deixei aqui. Isso foi tudo o que ele queria de mim. Se juntar a mim para um lanchinho pequeno ou grande, mas apenas uma refeição física. Era esse o Al que eu conhecia. E ele é o mesmo Al. Não mudou nada.
Ele negou a paternidade de Deus como eu experimentei a paternidade de Deus. Ele tinha sua própria paternidade de Deus e gostava de sentar e chorar, enquanto tocava seus adoráveis hinos antigos. Mais perto quero estar, e Deus estava bem longe no espaço, e todas essas coisas que ele tocava. Quando eu lhe falei sobre o único Deus, o Deus que está dentro de nós, e somente na medida em que experimentamos Jesus Cristo, entendemos Jesus Cristo. Oh não, ele tinha seu próprio Jesus Cristo, e ninguém o tiraria disso, o mesmo ao. Então eu lhe digo, a negação de Jesus Cristo foi simplesmente sua revelação da paternidade. Eles não podiam aceitar por um momento o que ele estava dizendo sobre o Pai. Então quando ele disse, eu vou para o meu Pai e seu Pai, para o meu Deus e seu Deus, e eu e meu Pai somos um. João 17, versículo 20. João 10, versículo 30. Portanto, eu e seu Pai somos um, e portanto você e eu somos um. Eles não puderam acreditar nisso. Isso foi demais. Então o rejeitaram. E aqueles que se chamam cristãos hoje ainda o rejeitam porque têm esses pequenos ícones no espaço e adoram algum conceito estúpido da mente. Eles não acreditarão na revelação que vem de dentro deles. Eu lhe digo, você é Deus e você é Deus, o Pai da humanidade, de toda a humanidade. É uma peça. Esta é a peça teatral mais maravilhosa já concebida, e Deus está representando todos os papéis. Quando ele representou todos os papéis, o mesmo Deus que está em você, respirando, quando ele representou todos eles em você, ele quebra a casca. Ele quebra esse Pilatos, e então você, Deus, é autogerado e sai. Você retorna a si mesmo, ao ser que você realmente é, pois só há Deus. Não há nada além de Deus. Portanto, todos no mundo estão representando a peça eterna, e essa peça é contada de maneira tão bela na Escritura. Quando alguém pensa por um momento, a única Escritura conhecida, quando a revelação foi feita, foi o Antigo Testamento. Mas ela estava apenas ganhando todo o dinheiro. Chegou ao final, a última era a última ponta do pão, e ela se perguntou, que número eu vou chamar agora? O número veio para ela, $1.150, e ele o chamou. Isso era o pão inteiro. Tudo sangrava, se o pão sangrava. Escorreu como um pedaço raro de carne assada quando é cortado, e o pão inteiro se transformou em sangue e ainda era pão. E o tom numérico é 7, perfeição espiritual. 1.150. Você é informado na Escritura, no capítulo 6 de João, falando sobre o pão. Este é o meu corpo. Se vocês não comerem o meu corpo e beberem o meu sangue, vocês não têm vida em vocês, pois a vida está no sangue. 6, versículos 51 a 56. Bem, aqui está a visão mais perfeita, e ela certamente tem a visão perfeita do simbolismo da Escritura. Ela disse, eu não entendo, Neville, mas foi divertido assistir ao rosto dele ficando cada vez mais roxo, enquanto eu estava realmente contando essas fatias pelos números. No final, eu me perguntei qual número eu chamaria e disse, tudo bem, 1.150, eu não entendo. Mas é perfeito, simbolismo perfeito da Escritura. Número 7, o número perfeito espiritualmente. Ela havia completado o pão e tudo agora está vivo e sangrando. Isso é o sangue. Ela aceitou completamente o corpo de Jesus Cristo como sua própria maravilhosa imaginação humana. Esse é o corpo de Deus. Ela o aceitou completamente e não culpa mais ninguém. Se alguém é o culpado, é apenas ela mesma, e ela sabe que é apenas ela mesma. Quando você chega a esse ponto em que não pode culpar outro, você tem que comer tudo sozinho, porque você aceitou completamente que sua própria maravilhosa imaginação é a causa dos fenômenos da vida. Então você comeu o pão e depois ele se transforma em sangue. Todo o pão estava escorrendo sangue. O pão inteiro se tornou um pedaço de carne sangrando. Comam meu corpo e bebam meu sangue. Eu lhes digo, as cartas de vocês da última segunda-feira foram emocionantes além da medida. Um cavalheiro disse que se viu em um lugar como o Bow, e alguém recebeu o bastão, um maestro de cabelos compridos. Inerentemente, ele sabia que a mesma apresentação
aconteceria novamente para aqueles que não a testemunharam. Então, ele subiu até a colina, onde sabia que seria novamente apresentada ao mesmo maestro de cabelos compridos. Enquanto estava lá, realmente aconteceu. Uma senhora ao lado dele disse: "O que é aquilo no céu?" Ele pegou binóculos e olhou para cima, pensando se era um avião ou algo assim, e era um pássaro multicolorido que se assemelhava a um papagaio porque podia falar. O pássaro lhe disse: "Saiam daqui, não queremos nada com vocês." E depois desceu e o bateu no rosto com as asas. Agora vocês podem pensar que é um sonho inútil. Não é um sonho inútil de jeito nenhum. Isso é uma maravilhosa sombra do que acontecerá da próxima vez, mas desta vez não será o papagaio multicolorido, será a pomba. Eles evitam o homem, eu sei disso por experiência, porque o homem emite neste nível o odor mais ultrajante. E era uma mulher em sua visão. Não era um homem que pediu para ele ver o objeto no espaço. É uma mulher quando se trata de quem se voltará para você e dirá: "Eles evitam o homem, mas ele ama tanto vocês que penetrou o anel da ofensa para demonstrar seu amor por vocês." Então, é uma maravilhosa previsão do que está reservado para ele. Outra senhora me viu morrendo. Muitos de vocês têm me visto morto recentemente. Posso dizer a vocês que isso é saudável. É um estado muito saudável, muito saudável. Ela estava com a mesma pessoa cujos olhos estão agora testemunhando. E aqui, enquanto ela olhava e eu estava morrendo, sem possibilidade de me reanimar, e ela sabia que minha amiga com os olhos testemunhando tão me amava, que ela não queria que eu morresse. Ela, por outro lado, que estava tendo a visão, não queria que ninguém me tocasse e me segurasse. Porque se você o tocar, você vai segurá-lo, e então ele não será libertado. Então eu desmaiei no chão e então eu desapareci. É uma visão maravilhosa para ela ter, pois a menos que eu morra, tu não podes viver. Mas se eu morrer, eu vou ressuscitar e tu comigo. Tu amarias aquele que nunca morreu por ti, ou morrerias por alguém que nunca morreu por ti? E se Deus não morre pelo homem e não se dá eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Blake, Jerusalém, placa 96. Então Deus morre. Eu estou lhes dizendo que acordei do sonho da vida, nasci do alto, e o único que nasceu do alto é Deus. E assim Deus morre. É uma morte contínua, para que todos possam viver. Então ela viu isso maravilhosamente. Não posso parabenizá-la o suficiente. Sua visão foi perfeita nesta que ela compartilhou comigo. Não posso dedicar a noite inteira a todas as visões, mas elas foram absolutamente maravilhosas. O que vocês me deram na última segunda-feira, uma após a outra, e cada uma tão encantadora quanto a outra. Então, não estou aqui para lisonjear vocês. Estou aqui para contar a verdade conforme eu a vivenciei. Browning estava certo baseado em uma visão. Existe um centro interno em todos nós, onde a verdade reside em plenitude. E para conhecer o quê? O verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não está tentando romper de fora, mas de dentro e liberar esse esplendor aprisionado. Isso vem de dentro. Ouça a história, acredite nela implicitamente, e a crosta se quebrará e ele sairá. E é um esplendor. Você é luz radiante. Onde quer que ela toque, transforma em beleza, em perfeição, pois você é perfeito. Você não pode ir a lugar algum onde não seja perfeito. Pois quando você herda o reino, como nós lhe dissemos na última segunda-feira à noite, como nos é dito no capítulo 25 de Mateus, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino é um corpo, o corpo é perfeito e foi desde a fundação do mundo. Então você acorda dentro desse corpo e onde esse corpo está, ali está o céu. Essa é a esfera. Você não herda uma esfera, você herda um corpo. Portanto, onde quer que esse corpo esteja, o mundo inteiro que agora o reflete é perfeito. Você não encontrará nada que seja imperfeito. E, se já fosse antes de você chegar lá, instantaneamente, automaticamente, será transformado em perfeição, porque você é perfeito. Isso é o que o aguarda. Vinde, benditos de meu Pai,
tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, quando esse corpo desperta, não posso lhes descrever a beleza. Como ele disse no 5º capítulo de João, ninguém, falando agora para aqueles abaixo, ninguém ouviu sua voz, ninguém jamais viu sua forma, mas eu te conheço, ó Senhor. 5, versículo 37. Ele está dizendo àqueles ao seu redor, vocês não ouviram a voz, vocês não viram a forma, mas eu te conheço, ó Senhor. O mundo não te conheceu, ó Pai, mas eu te conheço. E agora ele se volta para alguns, um remanescente, ele está falando agora com seus discípulos. Ele disse, e eles sabem que tu me enviaste. Ele encontrou alguns que realmente acreditam em sua história e eles a espalharão e continuarão a espalhar. Eles ouvirão primeiro por ouvir dizer, eventualmente eles o conhecerão pela experiência. Portanto, esta é a verdade da qual ele falou. É o verdadeiro conhecimento de Deus. Qualquer um que fale de qualquer Deus fora de você, desvie os ouvidos, desvie a atenção dele. Não existe Deus externo. Vocês veem este fabuloso mundo exterior, mas não existe Deus externo. Aquele que sustenta tudo isso está dentro de você e foi ele quem o criou. É quase bem, o mundo o chama de blasfêmia por dizer isso. Deixem que o chamem pelo nome que quiserem. Eu lhes digo que é verdade. O dia virá em que vocês quebrarão a casca e aquele que agora é o esplendor aprisionado dentro de você sairá e a memória retornará e vocês saberão tudo o que sabiam antes que o mundo fosse. Ao descer para este mundo e assumir as limitações da carne, vocês se expandirão além do que eram antes de descer para o mundo. Ele disse, ninguém tira a minha vida de mim, eu a ponho abaixo. Tenho o poder de pô-la abaixo e o poder de retomá-la. João 10, versículo 18. Então ele desceu por sua própria vontade porque não há mais ninguém. E ele desceu como nós, porque leva todos nós para formar o único. Nós somos os Elohim. O nome é um nome plural. Elohim é plural. Aparece pela primeira vez na Bíblia, no próprio primeiro versículo. No princípio, Deus. Isso é Elohim. Gênesis 1, versículo 1. E os Elohim disseram, façamos o homem à nossa imagem. Isso é Elohim. Gênesis 1, versículo 26. Então, o Senhor tomou seu lugar no conselho divino. Aquela palavra traduzida como Senhor é Elohim. Salmos 82, versículo 1. E ele nos disse, eu digo que sois deuses, filhos do Altíssimo. Salmos 82, versículo 6. Aquela palavra deuses é Elohim. Portanto, leva todos nós, leva a humanidade juntos para formar o único Deus que criou todo o vasto universo e o sustenta. Então ele não está falando de nada do lado de fora. Deixem o homem do lado de fora descobrir novos planetas, novas formas de chegar a eles, novas energias no mundo, novas coisas, e nós estamos totalmente a favor. Por que não aproveitar o mundo enquanto estamos nele? Então eu sou totalmente a favor. Mas isso não é a verdade da qual a Escritura fala. Ele fala do verdadeiro conhecimento de Deus. Essa é toda a verdade da qual ele está falando. Vocês encontrarão na Escritura que nenhum esforço é feito para mudar a sociedade. Ele não muda nada no mundo. Ele diz, dai a César o que é de César. Lucas 20, versículo 25. Ele não tenta transformar o prisioneiro ou escravo em uma pessoa livre. Deixem-no como ele é. E hoje todas as nossas energias estão sendo direcionadas para mudar tudo no mundo. Eu recebi recentemente um aviso da saúde, educação e bem-estar. Bem, eu pensei que era apenas em relação à minha saúde. E em vez de manter meu Blue Cross, como tenho feito por anos para minha família, bem, se o governo vai assumi-lo, porque paguei todo esse dinheiro desde que comecei a pagar, que foi o primeiro mês em que ele começou a ser elegível para pagar meu seguro social, acho que foi quando comecei a ser elegível para pagar meu seguro social. Então, hoje fui lá e ela está me fazendo todo tipo de perguntas que não estavam relacionadas à minha saúde, todas relacionadas ao meu fundo de aposentadoria. Bem, eu disse que não estou me aposentando e vim aqui porque isso era tudo sobre o que eu achava que era um seguro de saúde, se eu tivesse que ir para o hospital ou precisar de um médico. Ela disse,
Isso também faz parte disso. Ela não me fez nenhuma dessas perguntas. Ela está me fazendo todo tipo de perguntas sobre meu seguro. Então ela me disse: você não precisa responder a mais nenhuma pergunta porque nós temos tudo de qualquer maneira. Ela só confirmou minha suspeita de que somos todos números. Somos todos computadorizados. Ela tem todo o material do mundo e não precisaria me fazer uma única pergunta. Nem uma única pergunta. Eu lhe dei meu passaporte, minha única identidade. Eu não tenho carteira de motorista porque não dirijo. Não tenho carro. Bem, que prova você tem de que realmente fará 65 anos no próximo fevereiro? Eu disse: meu passaporte, e aqui está ele. Bem, isso não é a prova. Você tem uma certidão de nascimento? Eu disse: eles não tinham onde eu nasci, não no ano em que nasci, e isso era muito caro. Por que ter certidões de nascimento? Mas eu fui batizado e em algum lugar eu sei que tinha o certificado, mas não consigo encontrá-lo agora. Ela disse: tente encontrá-lo para mim ou escreva para ele, porque precisamos de alguma prova de que você realmente fará 65 anos no próximo fevereiro. Mas você sabe, todas essas coisas já eram conhecidas. Eu nem precisava ir até lá. Eles sabiam exatamente o que eu paguei em impostos, o que declarei, o que não declarei, tudo o que sabem sobre mim. Então ninguém realmente está fazendo nada, exceto que o governo tem tudo certinho diante deles. Mas você não é isso. Você criou o vasto mundo todo, então não deixe que ninguém o assuste se você for lá. Esta era uma senhora muito doce, uma senhora encantadora. E ela não poderia ter sido mais gentil, não poderia ter sido mais doce. Você pensaria que ela era minha irmã, de tão gentil que era. No entanto, eles sabem tudo sobre você. Mas se você não encontrar alguém como eu encontrei, não deixe que eles o assustem, porque em você, como naquele que vai questioná-lo, está o único Deus, não há outro Deus. O Deus que criou o vasto universo está dentro de você, e você pode provar isso neste nível, mesmo que o corpo ainda não tenha sido rompido. Onde o nascimento ocorreu. Você pode provar simplesmente imaginando certos estados, e não levante um dedo para torná-lo real. Acredite que seja real, siga sua vida como se fosse verdade, e deixe-me dizer-lhe que acontecerá, porque é assim que tudo veio à existência, à medida que você o trouxe à existência. Enquanto você estiver aqui, você esqueceu, mas estou tentando lembrá-lo da maneira como você o trouxe à existência. Você o trouxe à existência imaginando, e agora você pode simplesmente trazer coisas para o seu mundo imaginando. Não há nada neste mundo que não tenha sido imaginado antes. Então imagine como seria se você fosse o homem, a mulher, que gostaria de ser. E então, sustente esse ato imaginativo como se fosse verdade. Nenhum poder no mundo pode impedi-lo de se tornar verdade, porque não há outro poder. Se você acreditar, não há outro poder no mundo que possa impedi-lo. Agora tente, começando hoje à noite. Pegue um conceito glorioso, nada menos que o melhor, o muito melhor, e imagine simplesmente que seja verdade sobre você e aqueles que você ama. Comece com o seu círculo imediato. E embora no momento nosso círculo possa negar isso por causa do que estão fazendo, você persiste. Você persiste nessa suposição como se fosse verdade. E deixe-me dizer-lhe que ela endurecerá em fato, porque não há outro poder criativo. Chame-o por qualquer outro nome. Não há outro poder criativo. Permita que todos os seus irmãos que ainda estão adormecidos busquem a Deus em outra direção. Eles nunca o encontrarão de nenhuma outra maneira, senão experimentando a história de Jesus Cristo. Eles não o encontrarão em todos os laboratórios do mundo. Eles podem desmontar as pequenas peças e descobrir como elas são montadas, mas não encontrarão o Pai. O Pai é aquele que está procurando o que está buscando, e eles estão procurando algo do lado de fora, e o Pai está dentro deles. Ele nunca se revelará a não ser através de Davi. Você nunca encontrará o Pai a não ser através de Davi. Você se pergunta por que a fé judaica negou a história quando ninguém disse que ele era o pai de Davi? E isso foi feito por tanto tempo agora, há 2000 anos, e nenhum padre ousa dizer isso porque eles foram doutrinados a acreditar que não é.
Eles acham que Deus é outro e Jesus Cristo é algo menor, e ele é o Filho. Eles não sabem que Jesus Cristo é Deus o Pai. É um padrão, é o padrão no homem, enterrado no homem, e irrompe no homem, desperta no homem. Quando ele desperta no homem, ele é um pai, então, quem é o filho? Davi. Agora volte para o final da Bíblia, o capítulo 22 do Apocalipse. E Jesus está falando: eu sou a raiz e a descendência de Davi. 22, versículo 16. A raiz é a origem que é o pai, a descendência é a criança. Mas se eu sou ambos, eu sou a raiz e a descendência, eles são um ser. Portanto, quem é Davi agora? Ele não disse que era Davi. Ele disse: eu sou a raiz e a descendência de Davi. Bem, agora ele usou Davi. Então, se a raiz e a descendência são a mesma coisa, quem é Davi? Ele lhe diz a descendência de Davi, então Davi é um pai. Mas a raiz é o pai de Davi. E ele é a raiz. Então, ele é o pai de Davi. No entanto, o pai de Davi é um com o filho de Davi. Então, aqui, o avô e o neto são um único ser. Portanto, quem é Davi? Bem, Davi é seu filho. Ele é um com seu neto. O filho é Davi, que é a humanidade inteira fundida em um único ser e personificada como um único jovem, o jovem eterno. Bem, isso é o que eu vim dar ao mundo. Eu nunca li isso em um livro, nunca ouvi dos lábios de outra pessoa, mas eu experimentei. E assim eu lhes digo o que sei por experiência. Não estou teorizando. O mundo inteiro poderia se levantar em oposição e isso não faria diferença para mim. Eu lhes diria, como Pedro e João disseram ao Sinédrio, no dia em que lhes disseram para não falar mais em nome de Jesus, e eles responderam: se for certo aos olhos de Deus ouvir vocês em vez de ouvir a Deus, vocês é que sejam o juiz, mas nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, versículo 19. Portanto, eu não posso deixar de falar do que experimentei, e experimentei ser o pai de Davi. E ao pesquisar a única escritura, que é o Antigo Testamento, encontrei confirmação lá. Eu achei Davi, e ele clamou a mim: tu és meu pai. Salmo 89, versículo 26. E tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2, versículo 7. Então eu encontrei tudo isso na Escritura, e eu não sabia disso até que aconteceu comigo naquele 6 de dezembro de 1959. Então estou dizendo isso a você, e sei que aqui nesta plateia há aqueles que acreditam em mim. Eles dizem: ó justo Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes acreditam que tu me enviaste. João 17, versículo 25. Agora, vamos entrar no silêncio.